e também já vamos estar orando pela ministração da palavra. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, na tua casa, muitos e muitos irmãos ali na sua casa, com seus parentes, entes queridos, estão assistindo através da internet. Ó Deus, que possamos ser fiéis. A tua palavra diz lá no livro de Salmos que o Senhor está à procura dos fiéis sobre a terra, para que o Senhor possa confiar mais e mais pessoas, recursos, empreendimentos, sonhos, planos, projetos. Ó Deus, que tudo que venhamos a fazer, quer comais, quer bebais, fazemos tudo para a glória de Deus, que o Senhor seja glorificado mediante a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, não, ó Deus, como algo ruim, algo pesaroso, não, Senhor, mas como uma expressão da nossa fidelidade, da nossa adoração, da nossa alegria. Pai, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E como é bom fazermos parte do reino de Deus, compreendemos que Deus nos chamou para sermos cooperadores na obra de Deus. Que privilégio é esse? Sermos cooperadores na tua obra, investirmos em vidas, investirmos, ó Deus, os recursos no reino de Deus. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a tua obra necessita, e graças a Deus o Senhor tem levantado homens e mulheres fiéis, homens e mulheres dignos, homens e mulheres, ó Deus, que compreendem esse privilégio de sermos cooperadores na obra bendita do reino de Deus. Abençoa os teus filhos, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, haja provisão, bênção e prosperidade da parte do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. Acha em nós, em cada um de nós, corações fiéis diante do teu altar, diante da tua presença, e também abençoa o confluir da tua unção e da tua glória, o ministério da palavra. Pai, usa a minha boca, o meu coração, a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço isso de todo o coração, Pai, e abençoa cada um dos meus irmãos, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode trazer sua oferta aqui na frente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca lá. Eu só quero estar onde tu estás, estar contigo em tua presença. Leva-me ao lugar onde tu estás. Quero estar onde tu estás. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode fechar, beleza? Ei, som. Quantos estão felizes aí com Jesus? Dá glória a Deus aí, bem lindo. Amém. Estamos sentindo a falta de muitos, né? Todos estão ali nos seus afazeres, do Dia das Mães, aquela correria, né? Às vezes vem o parente, o amigo de longe, mas graças a Deus por esta comunidade, por essa igreja preciosa. Normal, né? Sempre quando vem feriado, essas coisas, alguns viajam. Vamos estar orando pelos nossos irmãos, né? Muitos têm os pais, as mães longe, né? Em outras cidades. Então é muito importante que a gente esteja orando pelos nossos irmãos, para que Deus os guarde na viagem, aonde forem, né? A mão do Senhor esteja sobre eles, guardando e livrando de todo o mal. Abra comigo em Gênesis 2, 16 a 17. Gênesis 2, 16 a 17. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos no nosso último encontro a necessidade de vigiar e guerrear pelas nossas famílias.
Nós aprendemos o quão é importante nós guardarmos as entradas, porque vimos e aprendemos através do texto bíblico que Satanás adora abrir portas através de pecados, erros, falhas, enganos, mentiras, para que ele possa entrar no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então, o primeiro princípio que aprendemos semana passada é que para sermos guerreiros em nossas famílias, primeiro ponto, precisamos guardar as entradas das nossas casas. Porque o inimigo sempre vai se disfarçar para de alguma maneira penetrar no ambiente sagrado da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. E o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Fala comigo, João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Vírgula. Mas eu, disse Jesus, vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Então, a missão tríplice do inimigo é roubar, matar e destruir. E a única missão e propósito de Deus é que eu e você, através de Jesus, venhamos a viver uma vida em abundância. Abundância fala de vida plena, vida bem-aventurada, vida abençoada que Deus tem para nós, irmãos. Deus tem isso para nós. Deus não quer que você seja infeliz, vive sofrendo, não. Viva sofrendo, não, jamais. É claro que a dor e o sofrimento às vezes vão acontecer na nossa vida. Somos seres humanos, amém? Situações difíceis, intempéries, tempestades acontecem. Mas o desejo de Deus é nos levar a uma vida abundante. Segundo princípio que nós aprendemos é detectar elementos estranhos. Temos que tomar muito cuidado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na nossa própria vida, com linguajar corrompido, com doenças que podem nos assolar, com objetos contaminados, com sofismas, que são enganos com cara de verdade, e principalmente com a confusão, brigas, desarmonia dentro do lar. Para isso nós precisamos confrontar o inimigo espiritualmente com as armas que nós lemos lá no início, as armas de Efésios 6:10 em diante. E por último, o que nós vimos foi que nós temos que guerrear em todo o tempo, porque o império das trevas não tira férias. Ele o tempo todo quer roubar, matar e destruir os cristãos, os filhos de Deus. Nós já estamos vendo, um movimento político aí, tentando se levantar para tentar destruir e acabar com aqueles, que estão trazendo de volta os fundamentos que nunca deveriam ter sido implodidos. Os fundamentos da palavra de Deus, da família tradicional, o movimento pró-vida e anti-aborto. Nós já estamos vendo o movimento do inferno, não sei se vocês estão observando isso, desde todas as instituições, contra os nossos valores e princípios cristãos. Os valores fundantes da sociedade ocidental são os valores judaico-cristãos. Então tome muito cuidado, fique atento. É tempo onde o inimigo está se disfarçando, está se associando com outros a fim de lesar o povo brasileiro. Então vamos tomar muito cuidado, vamos pedir muito discernimento, esteja atento a todas as coisas, ore a Deus para que Deus te dê capacidade nesse sentido, porque infelizmente é uma guerra, irmãos, é uma guerra e nós temos que estar de joelhos prostrados em oração, orando pela nossa nação e guardando as nossas casas. Amém? A primeira guerra é travada, não é lá fora, é dentro das nossas casas. E é ali que nós temos que guardar e guerrear em todo o tempo. Hoje nós vamos falar sobre o caráter absoluto da palavra de Deus. É tudo que eles querem destruir. A Bíblia, eles querem tirar a Bíblia, eles querem tirar os sinais cristãos das instituições, eles querem banir, em nome de um Estado laico, eles querem banir o caráter absoluto da palavra de Deus. Mas nós vamos resgatar no nome de Jesus, a começar nos nossos lares. Amém? A começar no nosso
coração, vamos resgatar o caráter absoluto da palavra de Deus. Quando Deus coloca o homem ali no Éden, Deus estabeleceu a sua palavra com um caráter absoluto. Ou seja, o que Deus disse é, ponto final. Fala comigo, o que Deus disse é, ponto final. O que é fé, irmãos? Kenneth Hagin, um pastor americano, ele diz que fé é crer que tudo aquilo que Deus diz na sua palavra é, ponto final. E é acreditar que essa palavra é verdadeira e transformadora nas nossas vidas. Amém? Que Deus agirá conforme a sua palavra. Vou repetir, fé é acreditar que tudo aquilo que Deus disse na sua palavra é. E acreditar que Deus agirá conforme a sua palavra. Que Deus tem caráter. Que Deus é fiel. Que Deus vela sobre a sua palavra, irmãos. Sexta-feira eu fui fazer uma visita numa fazenda aí de um irmão. E aí ele chamou os funcionários. Eu aproveitei ali a situação. O Espírito Santo me moveu a fazer uma breve pregação. Eu fiz uma pregaçãozinha pequena assim. Foi a coisa mais linda, irmãos. Li o Salmo 91, estava acontecendo algumas coisas estranhas na propriedade dos irmãos. E aí eu fui lá orar, abençoar aquela terra, mas já aproveitei para pregar o evangelho para a turminha que estava trabalhando lá, umas 20 pessoas mais ou menos. Foi a coisa mais linda, irmão. Foi ler o Salmo 91, dar uma breve explicação sobre a salvação. As pessoas já começaram a chorar. E no final, todos entregando a vida para Jesus. Pessoas simples, a maioria delas iletradas, mas ouvindo aquela mensagem de esperança e Deus velando sobre a sua palavra. Amém? Ali naquela hora o Espírito Santo falou comigo, não perca as oportunidades que eu te colocar. Irmão, não perca as oportunidades que Deus te levar, que Deus te colocar. Às vezes, Deus coloca uma pessoa madurinha do seu lado. Pregue a palavra. A palavra é toda suficiente. Ela é inerrante, ela não contém erros. Ela é infalível, ela não falha. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela tem a vida de Deus. E ela é eficaz porque ela funciona na nossa vida. Amém? Então vamos ler juntos Gênesis, capítulo 2, de 16 a 17. Olha o que diz o texto sagrado. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem, aqui Adão e Eva, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha só, certamente morrerás. Até então não havia morte física. O homem era um ser eterno, era um ser pleno, completo, santo, sem pecado, sem nenhuma dessas mazelas, dor, sofrimento, angústia, tristeza, sem nada disso. O ser humano era perfeito, em um ambiente perfeito, de plena harmonia, sem caos. Toda ordem de Deus estava ali estabelecida. Só tinha um não de Deus. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus colocou essa árvore, gente? Porque Deus queria testar o coração de Adão e Eva. Se eles iam obedecer a Deus ou iam desobedecer. E não é uma realidade hoje, gente. Parece que o proibido é mais atraente. Parece que aquilo, quando alguém diz não, aí parece que você quer fazer. E da mesma coisa, esse test drive de Deus foi feito com Adão e Eva. O comando de Deus, a palavra de Deus foi absoluta. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Irmão, note que Deus não abriu espaços para que a palavra fosse negociada ou questionada. A palavra de Deus não pode ser negociada. A palavra de Deus não pode ser questionada, ela deve ser
obedecida ou do outro lado, desobedecida. Ou você se submete a Deus e resiste o diabo, ou você resiste a Deus e obedece o diabo. Não tem meio termo. Amém? Hoje tem muita gente escravo do diabo, escravizado pelo pecado, escravizado pelo diabo, subjugado por demônios. Por quê? Porque resiste à ordenação de Deus. Quando você resiste uma palavra de Deus, automaticamente você se submete a Satanás. Agora, quando você obedece a Deus, você se submete a Deus, você automaticamente resiste e confronta o inimigo das nossas almas. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus não pode ser negociada e nem questionada. Quem fez isso depois foi o diabo. Lá em Gênesis 3, de 1 a 5, né, com a sua malandragem, enrolou a mulher que enrolou o homem. É o diabo que gosta dessas coisas. E ele usou a palavra deturpada para ludibriar e enganar o homem. O que Deus falou era uma ordem e teria que ser obedecida fielmente. Meus irmãos que estão aqui nessa manhã, será que nós temos obedecido fielmente a palavra de Deus? Será que quando Deus fala conosco, nós obedecemos prontamente? Porque obediência tardia é rebeldia, né? Vocês dois que têm um filhinho, né? Quando você fala, filho, vai lá e pega aquele negócio para o pai. Se o pequenininho fala, pai, depois eu vou. Isso é o quê? Rebeldia, desobediência. Quando o pai e a mãe falam, tem que fazer na hora. Aí sim é obediência, sim ou não? Tem muita gente no cristianismo que faz isso também, que é obedecer na sua hora e no seu tempo e do seu jeito. Não é assim, irmão. Quando Deus fala, você tem que ser fiel, inclusive no tempo de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus. Amém? Olha o que diz o texto sagrado. Se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Amém? Quem quer comer do bom e do melhor? Chocolate suíço, manteiga, mel, né? Coisas maravilhosas, strudel, são aqueles pastéis folhados maravilhosos. Meu Deus, um cafezinho tremendo, né? Cappuccino. Irmão, você só vai ter o bom e o melhor e o extraordinário de Deus se você for fiel nos pequenos testes que Deus te faz. Deus está testando a gente o tempo todo. Testando o quê, irmãos? O nosso coração. Não é a nossa aparência que chama a atenção de Deus. Claro que a nossa aparência revela o nosso estado interior. Né? Se você anda todo descuidado, estrambelhado, é óbvio que tem algo ruim lá dentro de você. Amém? Por exemplo, se a pessoa está cheia de sensualidade aqui dentro, por fora vai ser como? Vulgar, sensual, sexual, provocante lá fora. Agora, se você tem uma pureza no teu interior, as suas vestimentas vão ser um exemplo do teu interior. Sim ou não? Sim. Então, irmãos, nós temos que ser fiéis em tudo, para que a gente possa comer manteiga e mel, para que a gente possa comer o melhor de Deus nessa terra, irmão. Eu creio que através desse ministério Deus vai levantar uma igreja próspera. Eu tenho visto esse movimento de Deus. Eu tenho visto esse movimento de Deus, Deus prosperando. Eu tenho visto o relato de irmãos crescendo financeiramente. E isso só acontece mediante a boa gestão dos recursos que Deus te deu e a fidelidade ao Senhor nos pequenos detalhes que Deus entrega para você fazer. A sua fidelidade nas pequenas coisas e a boa gestão nos recursos que Deus te confiou vão te fazer prosperar no Senhor. Porque nós temos um plus. O mundo prospera também, mas através da sabedoria humana e das suas capacidades de produzir riqueza. O cristão não. O cristão, ele prospera através da sabedoria de Deus, das suas capacidades de produzir riqueza, da boa gestão
e principalmente, irmãos, do fator principal, da bênção e do favor de Deus na nossa vida. Amém? Por exemplo, os irmãos sabem, tem uma caminhonete. Eu já tenho há 7 anos essa caminhonete. Ela nunca quebrou. Nunca estragou nada, gente. Nunca. Eu pergunto para vocês, é um milagre, sim ou não? Rapaz, é um milagre. Mas que queimou foi uma luzinha lá atrás, lá do coisa. Mas existe um outro lado também. Eu sempre cuido do meu carro, não deixo acumular. Cada 10 mil quilômetros eu paro o carro, eu troco o óleo, troco o filtro, dou uma verificada nas pastilhas de freio. Coisa normal, manutenção normal de um carro. Sim ou não? Nunca quebrou o carro. Esse é o favor de Deus. É o sobrenatural de Deus. É o cuidado de Deus conosco, mediante a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. E isso é tremendo, irmãos. Quando você for obediente à palavra de Deus, não tentar negociar, não tentar questionar, mas obedecer à ordem direta de Deus, essa será a base de uma vida abençoada. Amém? Não sei vocês, irmãos, eu quero ter uma vida abençoada. Vocês também? Sim ou não? Sim. Essa é a base de lares abençoados. A obediência fiel à palavra de Deus. A casa edificada sobre a rocha permanece. Já aquela que é edificada sobre a areia cai. A Bíblia diz: grande é a sua ruína. Está lá em Mateus 24 e 27. Filho, bota lá, Mateus 7, 24 a 27. Presta atenção no que diz o texto bíblico. Mateus 7, 24 a 27. Pode abrir aí na Bíblia sua também. É importante nós lermos esse texto da palavra de Deus. Mateus 7, 24. É o texto base dessa igreja. Como é que é o nome da nossa igreja? Casa na... Qual é o texto que Deus deu ao coração do pastor Giovanni? Aqui. Mateus 7, 24 a 27. Olha só o que diz o texto sagrado. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, você pode ver, se você tem uma Bíblia aí, geralmente essas palavras estão em vermelho, porque são as palavras da boca de Jesus, relatado pelos apóstolos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, gente. Olha o grande segredo aqui. Não basta ouvir, tem que praticar. Fala comigo, ouvir e praticar. Tem muita gente que vem nas igrejas, escuta as ministrações, escuta a pregação o dia todo, mas não pratica. Por exemplo, a Bíblia diz que falar palavras torpes, palavrão, linguagem obscena é pecado. E tem gente que fica falando palavrão o tempo todo. Está errado, irmão. A Bíblia diz que nós não podemos ter uma palavra torpe na nossa boca, apodrecida, podre. Porque isso é feio para o evangelho, é mau testemunho. Você se desfigura diante das pessoas, você se torna uma pessoa vulgar, ofensivo às vezes, ferindo, sai ferindo as pessoas. Está sendo um mau exemplo para os seus filhos. Ele até sabe, ele até ouve, mas na hora H solta o palavrão. Não podemos ser assim. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, à mulher prudente. Quem quer ser prudente aqui? Prudente é sábio, perspicaz, que tem discernimento, que tem cuidado, que tem zelo, que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha o título da nossa igreja, Casa na Rocha. Eu ia botar Casa sobre a Rocha, só que fica muito grande. Aí eu reduzi, Casa na Rocha. Está aqui. Tem um outro salmo que também fala de casa na rocha. Eu descobri esses tempos, lendo aqui na introdução do culto,
Eu descobri, que coisa linda, né? Então nós temos apoio aonde? Na palavra de Deus. Não foi uma coisa que o pastor Giovanni inventou, não. Está na palavra, irmão. Quando você está na palavra, você está seguro. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica, você é alguém prudente. Uma casa sobre a rocha. Amém? Aí você vai ser rocha. Você vai ser firme. As pessoas vão perceber credibilidade em você, firmeza em você, convicção em você. Amém? Quando você está falando com alguém, o cara fica, pois é, eu queria te pedir um negócio. Como é que você vai acreditar numa pessoa dessa? Cara muxoxa, não olha nem na tua cara. Irmãos, para ter credibilidade, nós temos que olhar no olho. É olhar no olho, passar verdade, convicção naquilo que você fala. No mundo dos negócios, seja onde for, você tem que falar com convicção. E nós temos a coisa mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. Todo mundo que nós vemos, todo mundo criado, foi criado pela palavra de Deus. Haja luz. Haja lumieiros no céu, haja plantas na terra, haja divisão entre a terra e a água, haja toda sorte de ervas, de plantas, né, e árvores frutíferas. Quem foi que liberou essa palavra? Deus. É o baraque de Deus. O seja criado, haja luz. Só Deus tem esse poder de criar do nada. A expressão no original em hebraico é ex nihilo. Deus tem poder de criar do nada. Ele não pega algo, transforma e faz algo. Não. Ele cria do nada. Ex nihilo, do nada. Só Deus tem o poder de criar do nada. O ser humano não. Tudo que ele cria, por exemplo, esse copo é o alumínio, que é a bauxita, é o mineral. A borracha é um derivado, são os polímeros derivados do petróleo. Sim ou não? Sim, o plástico também. Então, quer dizer, tudo aqui é o couro da vaca, transformado na capa da Bíblia. O homem transforma as coisas, os elementos naturais, os minérios, as reservas, né, os recursos naturais, em objetos, coisas, equipamentos extraordinários, como um celular. Está cheio de ligas, está cheio de minerais aqui dentro, que foram transformados em microchips, em placas e tudo. Agora Deus não. Deus cria do nada. Fala comigo, Deus cria do nada. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Isso deve governar não só os teus sentimentos, mas os teus conceitos humanos. Toma cuidado, tem muita gente que confia nos seus achismos. Ah, o pastor está falando aquilo, mas eu não vejo assim. Eu acho aquilo outro. Irmão, se nós estamos pregando a palavra, quem é filho de Deus se submete à palavra. Não é a palavra que se submete a ele, é ele que se coloca debaixo da palavra. Quando você quer moldar a palavra do teu jeito, você está corrompendo a Bíblia Sagrada. Como muitas vezes aconteceu na história humana. Sim ou não? Sim. Pegavam textos isolados da Bíblia, deturpavam segundo o seu coração enganoso e perverso, a sua inclinação do mal, saíam matando pessoas, ceifando aldeias. Por exemplo, os judeus foram dizimados, boa parte, com textos bíblicos da palavra, através dos cruzados. Cristãos protestantes, no dia de São Bartolomeu, na França, mais de 80 mil cristãos foram dizimados, mortos, usando indevidamente o texto sagrado. Então é um cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos usar a Bíblia do nosso jeito, com os nossos conceitos humanos, com os nossos achismos, achar que Deus vai se moldar à nossa imagem, à nossa semelhança. Não, irmão. Se você está fazendo isso na sua relação com Deus, esse teu Deus não é o Deus da Bíblia.
Porque o Deus da Bíblia é nós que nos humilhamos debaixo da sua potente mão. Amém? É nós que nos submetemos à sua poderosa palavra. Isso é muito importante. O importante não é o meu sentimento, não são as minhas emoções, não são as minhas, os meus achismos, os meus conceitos humanos, mas os princípios eternos da palavra de Deus. Jesus diz lá em Mateus 24, passarão os céus e a terra, porém a minha palavra jamais passará. A palavra de Deus é atemporal. Ela não está submissa ao tempo, nem ao espaço. A mesma palavra que Moisés escreveu lá atrás, há 3.600, 3.500 anos atrás, ela continua viva e eficaz. Ela continua poderosa. Nos seus detalhes. Você sabia que na palavra de Deus tem até os cuidados higiênicos do que o povo de Israel deveria fazer? Por exemplo, quando o povo de Israel, estava peregrinando, não havia banheiros nem nada. Quando eles iam defecar, eles tinham que fazer um buraquinho com uma pazinha e evacuar e tapar as suas fezes. Até nos detalhes, gente, Deus cuidava. Que o homem não deveria se aproximar da sua mulher nos dias da sua menstruação. Até hoje a ciência médica diz isso. Porque a mulher precisa se resguardar, ela tem ali com seus fluxos. É como se fosse um sangue apodrecido. Por quê? Porque ela não gerou filhos e aí o seu útero, que se preparou para gerar uma criança, não gerou, teve que sair o sangue que estava formado ali dentro. O homem não devia se achegar à mulher e até hoje não se deve ter relações íntimas com a mulher menstruada, está errado. É o tempo onde Deus está preparando você para aprender a ter domínio próprio, a se segurar na área sexual e a preservar a sua mulher que está nos dias menstruais. Está na Bíblia, gente. Temos que cuidar com isso. Entenderam? Não se deve ter relações sexuais no período menstrual. Tem muito crente que não sabe disso. Não se deve. Terminou a menstruação, aí, glória a Deus, a relação íntima sexual do casal pode ser restabelecida e deve ser restabelecida. Amém? Está lá em 1 Coríntios 7. Não devemos nos abster de um do outro. Se você fez o voto de se casar, você não pode ficar negando a intimidade conjugal com seu cônjuge. Não pode. A não ser por mútuo consentimento, debaixo de um propósito espiritual. E Paulo ainda fala, não por muito tempo, para que Satanás não tombe vocês, não derrube vocês nessa área. Amém? A Bíblia, ela tem detalhes. Ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. E você precisa respeitá-la. Se Deus deixou ali, tem um porquê. Amém? Por exemplo, o princípio do sábado, do Shabat. Shabat judaico. Shabat significa em hebraico descanso. Por que que Deus estabeleceu o sábado no Antigo Testamento? No Novo já foi modificado, tá, irmãos? No Novo Testamento, o sábado já não tem a validade que tinha no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, o dia que geralmente a gente nos guarda, sossega, descansa, é o domingo. Sim ou não? Por causa do domingo da ressurreição. É o dia mais importante para os cristãos. O que a palavra de Deus está ensinando através do Shabat, do sábado? É que pelo menos um dia da semana você tem que parar e descansar. E quando você descansa, isso é um ato de adoração a Deus. É um ato de fé. Fé em dizer, Senhor, eu vou aprender a descansar em Ti. Eu creio que mesmo não trabalhando, não fazendo nada nesse dia, o Senhor está trabalhando ao meu favor. Amém? Pelo menos um dia da semana, seja no sábado, seja no domingo, seja na segunda, se a sua folga é na terça, não interessa, irmão. Descanse.
Pelo menos um dia da semana. Se até Deus descansou, quem é você para não descansar? E aí às vezes não entende por que está cheio de doença, todo enfermo, todo destrambelhado, todo desregulado, os hormônios tudo desfacelado. Por quê? Porque não se cuida, não se guarda, não descansa, né? Por exemplo, quem trabalha com beleza, né? Com unha, cabelo, essas coisas, trabalha demais no final de semana. Descansa na segunda-feira. Descansa na terça, tira um dia da semana para descansar. É um princípio imutável da palavra de Deus. Amém? Aprenda a descansar. Tire férias, irmãos. Tire férias, descanse. Até a terra, depois de 7 anos, tinha que descansar 1 ano. Por quê? Porque era a maneira de Deus trazer de volta os nutrientes, os elementos, as proteínas. Hoje, como os seres humanos não respeitam isso, tem que ficar botando agrotóxico, né? Botando um monte de nutriente na terra, porque eles não respeitam 1 ano de descanso para a terra descansar. É colheita em cima de colheita, é colheita em cima de colheita. Aí gastam com o quê? Com fertilizantes, com agrotóxicos, com um monte de substâncias que não teria necessidade de gastar se eles obedecessem a Deus e parassem 1 ano. Amém? Fala comigo, a palavra de Deus é eterna, é viva, é eficaz. Então nós vemos que Deus tem direções específicas para cada área da nossa vida. A Bíblia traz direção clara para cada área da nossa vida. Temos que partir desse pressuposto de que aquilo que ela diz é absoluto. E precisamos nos submeter. Isso é que é submissão. A palavra submissão na Bíblia significa estar debaixo da missão de Deus. Fala comigo, submissão é estar debaixo da missão de Deus. Como, por exemplo, na ordem dentro do lar. O homem precisa estar submisso a quem, gente? A Cristo. A mulher deve estar submissa ao marido. E ela não vai ter dificuldade nenhuma se o marido estiver submisso a Cristo. Tem muito homem querendo subjugar, tiranizar, oprimir a mulher debaixo de uma submissão que nem ele tem, porque ele não é submisso a Cristo. Então, homem, primeiro seja um homem de Deus, seja um cara submisso a Jesus. Automaticamente, na liderança de Jesus, o coração da sua mulher estará nas suas mãos. Não para praticar o mal, não para dar uma de bonzão, não. Você vai ganhar o coração dela no modelo de Jesus. Vivendo uma vida semelhante a Jesus. Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se doando, se entregando, lavando ela pela palavra. Orando por ela todos os dias, orando pelos seus filhos. É assim que o varão ganha o coração da sua mulher. E que mulher que não quer estar debaixo de um homem que está debaixo de Jesus, irmãos? Sendo um homem de Deus, de caráter, fiel, leal à sua família, que ame a Jesus acima da esposa e dos filhos, que dobra o joelho. Eu fiquei tão feliz esses dias, fui na casa de um irmão, ele fez uma salinha de oração na casa dele. E todos os dias ele entra dentro daquela salinha para buscar o Senhor. Fez uma casa nova, linda, maravilhosa, e fez naquela casa o lugar secreto. A salinha de oração com Deus. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Ele relatando, né, as experiências com os filhos dele, chorando na minha frente, e eu chorando junto com ele, eu e o pastor Rildo, chorando junto com ele. Coisa mais linda. Um homem de Deus, um homem buscando a Deus, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. E ele nos mostrou a salinha e falou: pastor, todos os dias eu entro aqui dentro e vou buscar a Deus, orar a Deus. E Deus tem ouvido as minhas orações. Olha que bênção são os meus filhos. Todos eles já estão estudando, né?
2 já estão na faculdade, um já está terminando a faculdade, um já é um pregador já, pastor. Deus está me honrando, Deus está ouvindo as minhas orações. Coisa linda, né? Isso é tremendo, irmão, isso é tremendo. Precisamos nos submeter. Ainda que isso contrarie a nossa vontade e os nossos sentimentos, e muitas vezes vai contrariar. Sim ou não? Você quer uma coisa, mas Deus quer outra. Por exemplo, eu queria ser um engenheiro de alimentos. Mas Deus não tinha isso nos seus planos. Eu virei um professor de música, professor de filosofia e teologia e um pastor. Olha só, irmãos, os planos de Deus às vezes são diferentes do nosso. Eu me lembro que no dia que eu fui fazer vestibular, sabe o que aconteceu? Eu estava traçando os meus planos, eu estava caminhando nos meus planos. De repente, eu sempre tive entre os 3 melhores alunos da minha escola, que era uma das melhores escolas de Santa Catarina, Colégio São José, lá em Itajaí. No dia do vestibular, nas 2 matérias que eu era mais expert, Deus colocou o dedinho dele dentro da minha cabeça, assim, ó. Uf, me deu um branco, um colapso mental. Eu não consegui fazer direito à prova. E aquelas eram as 2 matérias mais importantes para o meu curso, que era matemática e física, que eu deveria ter ido bem. Sempre fui bem, sempre tirei notas boas. Eu fazia as provas daquele colégio lá de São José dos Campos, aeroespacial, lá do ITA, gente. Eu fazia as questões do ITA, os professores ficavam de cara. Mas no dia do vestibular, para entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, Deus fez assim, ó, tuf, no cérebro do pastor Giovanni, me deu um branco. Eu fiz todas as matérias, eu fui bem. Eu fiz uma pontuação tal que eu passava em todos os cursos, menos no meu, medicina e robótica. Todos os outros cursos da universidade eu passava, com a minha pontuação. Mas no curso que eu queria, eu não passei. Porque Deus colocou a mão no meu cérebro, me deu um branco no dia da prova das 2 matérias que eu mais sabia. Porque os planos de Deus eram diferentes dos meus. Amém? Irmãos, às vezes Deus faz isso. Eu tinha 16 anos de idade. E eu me lembro até hoje desse dia. Eu fiquei tão arrasado, triste. Estava meio desviado naquela época. Me embriaguei. Enchi a cara junto com os amiguinhos. Fiquei frustrado, angustiado. Eu me lembro que foi a primeira vez que minha avó me viu bêbado. Cheguei bêbado na casa da minha avó. Levei uma bronca dela. Porque não tinha passado no meu sonho, né? Eu queria isso. Era um dos cursos na época que mais pagava bem. Salário inicial era tipo 20 mil reais. De alto escalão, né? Deus não tinha isso no coração. O que ele fez? Sim. Ah, não quer me obedecer? Então tá. Pim. E eu, na verdade, eu nem sabia na época, eu estava desviado. Eu não queria nem saber de ser pastor, nem nada disso. Com 17 anos, Deus conquistou o meu coração. Eu me converti. Um ano depois, Deus começou uma revolução na minha vida. Com 19 anos, fui para o México, ter uma experiência tremenda com Jesus. Me tornei um missionário, fiz escola de missões, formação de obreiros, um curso teológico. E daí então, minha vida entrou no rumo de Deus. Amém? No prumo de Deus. Assim como um construtor usa uma linha com o peso para colocar a parede no prumo, né? No alinhamento perfeito da parede, assim Deus me colocou no prumo de Deus. Quem quer entrar no prumo de Deus, irmãos? Às vezes o prumo de Deus é dolorido, às vezes é contrário aos teus sentimentos e à tua vontade. Mas hoje eu não consigo me ver em outro lugar, irmãos, a não ser no altar de Deus, pregando a palavra, sabe, me doando em favor das pessoas. Os sonhos de Deus às vezes são diferentes dos nossos. Amém?
E a palavra de Deus, ela cumpre. Ela cumpre. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Amém? Então, lembre-se disso. Ainda que contraria nossa vontade e sentimentos, precisamos nos submeter à palavra absoluta de Deus. Submissão da esposa ao marido, do marido a Cristo, disciplina dos filhos, fidelidade nos dízimos e nas ofertas, indissolubilidade, do casamento, são conceitos estabelecidos por Deus que, se desobedecidos, trarão ruínas no lar. Trarão ruína no lar. Se você desobedece esses fundamentos da palavra de Deus, dor e sofrimento desnecessário virão sobre a tua vida. E Deus não quer, irmão. Quem é que veio roubar, matar e destruir? O diabo. Jesus veio para quê? Para me dar vida e vida em abundância. E para terminar, irmãos, a desobediência gera maldição. Fala comigo. A desobediência gera maldição. O Senhor disse a Adão: no dia em que delas comerdes, da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E é assim em relação a toda a palavra de Deus. Toda desobediência trará maldição. O que é a maldição? É o mal em ação. Porque uma lei de Deus foi quebrada. Eu sempre falo isso nos devocionais. Quem quebra uma lei de Deus, se quebra. Se arrebenta. Não é Deus que se arrebenta. É nós que nos arrebentamos. Porque toda desobediência traz maldição, promove morte. O que não entrega dízimos, por exemplo, atrai miséria à sua vida. Está lá em Malaquias 3, de 8 a 10. O que não honra pai e mãe perde a bênção de viver muitos dias sobre a terra e de prosperar. Porque não honra pai e mãe. Está lá em Êxodo 20, 12. A falta de disciplina nos filhos produzirá vergonha aos pais. Provérbios 29, 15. Que tem de pai passando vergonha hoje? Sim ou não? Porque absorveu uma filosofia humanista, mundana, que não pode disciplinar os filhos. Por causa de um psicólogo americano, Joseph Skinner, o nome dele. Ele fez um livro chamado Vigiar e Punir. E no seu livro ele fala dos malefícios de disciplinar os seus filhos. E aí virou essa geração sem limites, desgovernada, desobedientes, rebeldes, que envergonham os seus pais. Sim ou não, irmãos? Eu fui disciplinado a vida toda, até os 16 anos de idade. E não me fez mal nenhum, pelo contrário, olha onde eu estou agora. Os meus filhos foram disciplinados até os 12, 13 aninhos de idade. Não fez mal nenhum. Eu vejo a Giovana. Se a Giovana não tivesse sido disciplinada, irmão, ela seria insuportável hoje. Ela deu muito trabalho até os 7 aninhos. Apanhava quase todo dia. Era disciplinada todo dia. Tinha dia que era 7, 8 vezes por dia. Que era engenhosa, era rebelde, batia de frente. A gente falava, não faça isso. Ela ia lá e puf, fazia. Eu e a Sofia, um olhava para o outro e chorava. Vai tu agora, que eu não aguento mais. Mas a partir dos 7 aninhos, que é quando se forma o caráter da criança, uma outra menina foi surgindo. Hoje ela só dá alegria para nós. Graças a Deus. Está estudando lá em Maringá, fazendo psicologia, toda feliz, 18 aninhos. Nunca nos envergonhou, glória a Deus. Pelo contrário, menina preciosa, Agora apareceu um namoradinho, 20 anos, um coleguinho da universidade, cristão também. Que coisa tremenda. Filho de um juiz lá da cidade. Olha que maravilha. É Deus, irmãos. Disciplina funciona. Correção é amor. Toda vez que eu puxar a tua orelhinha aqui, é em amor. Amém? Não fica com raiva do pastor. É em amor. E eu procuro fazer da forma mais graciosa, amorosa possível. E mesmo assim, irmãos, tem gente que sai bravo.
aí não tem o que fazer. Se não ouvir a voz de Deus, vai ser um bastardo e não um filho de Deus. Quem é filho vai ser corrigido, exortado, disciplinado. Nós precisamos compreender isso. Amém? A falta de disciplina nos filhos produzirá vergonha. Leia lá Provérbios 29:15. Então, um lar abençoado sempre será o resultado de vidas que se submetem por completo à vontade de Deus. Vamos falar junto? Um lar abençoado será sempre o fruto de vidas submetidas à palavra de Deus. Quem vai se submeter à palavra de Deus, irmãos? Coloca a mãozinha no seu coração, fica de pé, vamos orar. 10:30, ó, em ponto, o pastor terminou lá. Esse menino é pontual. Feche os teus olhinhos aqui. Pai, no nome de Jesus. Obrigado por essa manhã, pelo Dia das Mães. Obrigado por cada mamãe, por cada filhinha, cada mulher que o Senhor gerou nesta comunidade. Que se tornem mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres, ó Deus, de Provérbios 31, Pai, nós queremos orar em favor de cada mamãe, de cada futura mãe, de cada mulher, ó Deus, que possam ser cheias da palavra de Deus. Obrigado porque nesta manhã nós honramos a Tua palavra é viva e eficaz, ela funciona, ela é capaz de dividir alma e espírito, é capaz de discernir os corações, os pensamentos do coração. Oh Deus, obrigado pelo caráter absoluto da Tua palavra. O Senhor não tem que se explicar, o Senhor não tem que tentar provar que o Senhor existe. Não, o Senhor existe, ponto final. O Senhor fala pela Tua palavra e a Tua palavra é. Ou obedece ou desobedece. Nós queremos obedecer a Tua palavra. Queremos amar a Tua palavra, queremos ler todos os dias a Tua palavra, queremos ser movidos pela Tua palavra, queremos ser fiéis à Tua palavra, queremos, ó Deus, ser apaixonados pela Tua palavra, queremos praticar a Tua palavra, não apenas sermos ouvintes, ó Deus, mas ouvir e praticar a Tua palavra. Para que sejamos homens e mulheres prudentes, que constroem a sua casa sobre a rocha, que pode ter ventanias, ventos, tempestades, mas pela sua casa estar sobre a rocha, sobre a palavra absoluta de Deus, que é inerrante, infalível e toda suficiente. Senhor, pela Tua palavra nós permaneceremos inabaláveis. Que toda vez, ó Deus, que a Tua palavra confrontar as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos planos, projetos, os nossos sentimentos, possamos nos submeter, nos colocar debaixo da Tua palavra, Pai. Porque o importante é agradar o Teu coração, não o nosso ego, não o nosso eu, não os nossos achismos, não os nossos vãs filosofias, não, Pai, mas obedecer à imutável, absoluta palavra do nosso Deus. Pai, obrigado pelo culto nesta manhã. Abençoa cada família que está celebrando ali, ó Deus, junto com os seus papais, mamães ali, toda a família. Pai, abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Derrama a Tua glória, a Tua graça sobre eles. Em nome de Jesus, eu te peço isso de todo o coração. Que seja o Senhor agindo